Deixa eu começar. Alô, pessoal, boa tarde. Mais uma, vamos iniciar mais uma aula, certo? O assunto desta vez é sobre zonas polares. A gente trabalhou, Oceania. Agora a gente vai trabalhar esse outro assunto que é as zonas polares, certo? Vamos começar. Vou usar a tela aqui para a gente desenrolar. As regiões polares. Não é zonas polares, é regiões polares. Mas tá bom também. É quase a mesma coisa. Vamos lá. Olha, então a gente trabalhou. Então, esses são justamente os assuntos ligados ao nono ano. Trabalhamos já, né, alguns continentes. Agora a gente vai trabalhar as regiões polares. Olha, o planeta Terra possui duas regiões polares, ou seja, duas regiões geladas, né? Uma delas, a região polar antártica, no extremo sul, constitui um continente chamado Antártida, ocupada por turistas temporários e cientistas que ficam instalados em algumas bases científicas, a maioria delas, certo? Ativa somente no verão. Já a região polar ártica, no extremo norte do planeta, na parte de cima, né, não constitui um continente. Essa região encontra-se rodeada por terras continentais da Europa, Ásia e América do Norte, e é ocupada há milhares de anos por povos que se adaptaram para enfrentar as rigorosidades do clima polar. Porque é uma região de clima polar, não é isso? Conforme podemos observar nos mapas abaixo, as regiões polares compreendem ao norte do planeta, o Polo Norte, as áreas localizadas ao redor do ciclo polar ártico, tá vendo? E no interior dele, e ao sul do planeta, Polo Sul, as áreas localizadas ao redor do ciclo polar antártico e no interior dele. Em razão da curvatura terrestre e, consequentemente, da baixa incidência dos raios solares nessas áreas de elevada latitude, porque está no extremo norte e extremo sul, ou seja, bem distante da linha do Equador, ou seja, zona de elevada latitude. Suas temperaturas permanecem baixas durante todo o ano, claro, porque recebem menor incidência de raios solares. Por isso as temperaturas Vou morar lá. permanecem baixas, certo? Então, olha, aí tem aqui até uma observação sobre o polo geográfico e polo magnético, que Ô, professor, isso mas lá tem vantagem, não vai precisar de geladeira. é, É, já durante, economiza energia já, ó. é verdade. Durante muito tempo, presta atenção, pensou-se que os polos geográficos e magnéticos se localizassem no mesmo ponto. No entanto, os termos polos magnéticos e polos geográficos não têm o mesmo significado. Esses polos não são coincidentes, pois existe uma diferença entre suas localizações. Olha só, por isso quando se fala em agulha na bússola, tem lá uma agulha que indica o norte magnético em relação ao norte geográfico. Preste atenção, é mais ou menos isso que está dizendo aqui. Ó. Os polos geográficos norte e sul são uma convenção humana e são marcados no ponto de encontro do eixo de rotação do planeta com a superfície terrestre. A Terra possui um campo magnético que age como um grande imã. Os polos magnéticos são os pontos que variam de acordo com esse campo magnético, para onde normalmente a agulha de uma bússola aponta, tá vendo? Ou seja, o movimento de rotação da Terra determina a localização dos polos geográficos, norte e sul. E o campo magnético da Terra determina a localização dos polos magnéticos, norte e sul. Tá bom? Então tem um magnetismo, a Terra tem. Por isso que tem um polo magnético, certo? A bússola ela é bem
incisiva com relação a isso, né? Ela tem uma agulha que aponta para o norte magnético e tem o norte geográfico, que é aquele norte que é determinado pela geografia do planeta. Principais características naturais das regiões polares agora, certo? Vamos ver agora, né, essas características. As regiões Ártica e Antártica, né? Região Ártica que fala do ciclo polar ártico, lá aquela região do Polo Norte, da região polar, né, do norte. E a Antártica, você já sabe, região polar do sul, apresenta suas características em comum, sobretudo o que se refere aos fatores naturais. Vamos conhecer melhor alguns dos principais fatores naturais de cada uma, certo? Então vamos lá. Banquisas. Vamos ver o que são as banquisas. Constituem grandes blocos de gelo formados pelo congelamento da superfície da água do mar. São, portanto, capas de gelo que funcionam como um isolante térmico das águas mais profundas. Essas águas mais profundas permanecem líquidas por não terem contato com a fria atmosfera polar. Sobre as águas extremamente frias e salgadas dos polos, as banquisas se expandem no inverno e se retraem no verão. É claro, no inverno as temperaturas são muito mais baixas, ainda aí elas se espalham. No verão, elas se retraem, por quê? O verão é mais quente um pouco. O Oceano Glacial Ártico abriga um conjunto de enormes banquisas, tá vendo? O Glacial Ártico, sobre as quais se localiza o polo norte geográfico do planeta. A Antártida também abriga grandes banquisas em suas costas, especialmente nas baías, como o de Ross e ou de Weddell. Né? Banquisas são justamente as partes geladas dos oceanos. Né? Os inlandizes. Ao contrário das banquisas, os inlandizes constituem grandes plataformas de gelo sobre a Terra. São formados pelo congelamento da água doce, proveniente das precipitações atmosféricas, e não da água salgada do mar. São, portanto, o acúmulo de camadas de neve e gelo em uma superfície continental, movendo-se do interior do continente para o litoral um pouco a cada ano. Constituem os maiores reservatórios de água doce do mundo, tá vendo? Os inlandizes. Quando suas bordas se despedaçam, caindo no mar, formam os icebergs, tá vendo? Então, aqueles blocão de gelo intenso, quando essas bordas caem, elas saem, formam o que chama de iceberg no mar. Os icebergs. A Antártida abriga sobre sua plataforma continental o maior inlandizes do mundo, chegando a atingir uma espessura de mais de 4.000 metros em algumas áreas. Sobre esses inlandizes se localiza o polo sul geográfico do planeta, tá vendo? São aqueles blocos de gelo. Parece até, pronto, não tem as falésias do Conde? Quem já foi no Conde? Não tem aquelas falésias, né, que o mar solapa e arrasta terras. Nunca nem fui. Não é isso? As falésias que são os baixos planaltos costeiros que avançam para o mar. Pronto, lá na Antártida, lá no ciclo polar ártico também, tem esses irlandeses, que são aqueles blocão de gelo, né, até ligado ao rochedo também, às rochas. Aí quando... Agora, será que esses gelos são saudáveis para a pessoa fazer um suco? Rapaz, não, isso aí... sério mesmo. Não, porque isso assim, aí, é gelo. blocos de gelo, de águas, como é que diz? Da neve, de águas da própria neve que se acumula no rochedo e tal. Então vai formando esses blocões, né, de gelo, certo? Vamos lá. Sim. O possível derretimento dos irlandeses, vem preocupando principalmente ambientalistas, tá vendo? E governantes do mundo todo, pois certamente esse fenômeno aumentaria a quantidade de icebergs, à deriva, e causaria a elevação do nível das águas dos oceanos,
podendo gerar inundações nas áreas costeiras. Então, os inlandizes, a grande preocupação é essa, com o aquecimento global, né, as temperaturas estão mais elevadas. Então, esses blocos de gelo tendem a cair, né, tendem a se desmembrar desses inlandizes. E aí, formando os icebergs, que os icebergs vão se descongelando também, e aí o nível do oceano vai se elevando. Icebergs, que foi Mas falado haja agora. ser grande para o oceano encher. Isso. Os icebergs, ó, são grandes blocos de gelo que se desprendem dos inlandizes. Após deslizarem até o oceano, passam a vagar de acordo com a dinâmica das correntes marítimas, tá vendo? Esses blocos apresentam parte do gelo acima da água, boiando, mas a maior parte de seu corpo fica submersa. Os icebergs podem percorrer centenas de quilômetros até que seu derretimento os consuma totalmente, o que acontece à medida que se aproximam das latitudes mais baixas, onde a temperatura é mais elevada. Então, à medida que eles vão navegando, chegando nas zonas de radiação solar maior, as temperaturas mais elevadas, eles vão se descongelando. E aí, à medida que vai se descongelando, o nível do oceano ele vai se elevando. Permafrost é outro nomezinho aqui, ó. Solo ou rocha congelados, cuja temperatura permanece inferior a 0 graus durante 2 ou mais anos. Esse tipo de solo não é exclusivo das regiões polares, pois ocorre com relativa frequência em áreas de clima frio, especialmente nas terras do hemisfério norte ou em elevadas altitudes montanhosas. No hemisfério sul, sua ocorrência é bem menor, localizando-se no extremo sul da América do Sul, na Patagônia, e em algumas áreas das bordas do continente antártico, certo? São permafrost, é um tipo de rocha, solo rocha, né, congelados. Isso geralmente ocorre em zonas geladíssimas, em zona clima frio polar. Auroras polares, certo? É outro termozinho que ocorre, que é um fenômeno muito bonito, que acontece, né? Vamos lá, vamos ver o que são essas auroras polares, que passa na televisão esse fenômeno às vezes. Nosso planeta é constantemente atingido por tempestades de ventos solares, ó. As auroras polares são um fenômeno físico natural que ocorre quando essas tempestades se tornam visíveis por causa da incidência de ventos solares em períodos noturnos. No Polo Norte é chamado de aurora boreal e no Polo Sul, aurora austral. Então, esses ventos solares são vistos Eu chamo de chuva. nas zonas de polos, né? Polo Norte e Polo Sul. Isso aí é chamado de aurora boreal no norte e aurora austral no sul. As auroras polares ocorrem durante os equinócios, né? Sendo mais comuns entre os meses de março e abril e entre setembro e outubro. O fenômeno ocorre quando a escuridão da noite permite observar o efeito luminoso do impacto de partículas de ventos solares, canalizados pelo campo magnético terrestre, ao atingir as camadas mais elevadas da atmosfera da Terra, entre 80 e 300 quilômetros de altitude. A luz observada no fenômeno é emitida no momento da colisão entre partículas de elétrons e prótons, trazida pelos ventos solares, e partículas de oxigênio e nitrogênio existentes na atmosfera terrestre. Isso aqui é química, isso aqui a gente está estudando isso agora, da natureza, fenômeno natural, que as pessoas, só um observador químico que ele pode explicar melhor. Diga. A gente estava estudando isso agora, de parte de elétrons, essa parte aí. Isso. O mais comum é observar o fenômeno em forma de luzes difusas pelo céu, em diferentes tonalidades de verde, mas também pode variar entre os tons de vermelho. Alguns satélites também já registraram auroras em tons de azul e violeta. A aurora boreal pode ser observada mais facilmente na região norte do Canadá,
enquanto a aurora austral é mais bem percebida ao sul da Tasmânia, ilha australiana. Certo? Então, essas auroras ocorrem justamente nas zonas polares. E isso é observado próximo a elas mesmo. Por isso que tem turista que vai para lá fotografar. Né? Mas isso é um fenômeno que ocorre no equinócio, lá entre março e abril, na região polar, nas regiões polares. Pronto, aí aqui, deixa eu ver. Vamos ver um pouquinho da população do Ártico, certo? Olha, no Ártico, as condições naturais desafiam a sobrevivência humana. E por isso, pessoal, o homem precisou encontrar meios que possibilitassem sua permanência na região, uma vez que o desenvolvimento natural da agricultura é inviável, porque é muito gelado. Diversos povos compõem a população no Ártico, cada um com uma denominação distinta. Os inuites constituem um desses principais povos. Eles ocupam a região entre o Estreito de Bering e a Groenlândia, os inuites, certo? São povos nativos da região. Em meados do século XX, intensificou-se a exploração da região polar ártica, em razão da descoberta de suas riquezas minerais e energéticas. Então, em meados do século XX, começa a intensificar essa exploração. Por quê? Se descobriu que lá tinha muitos minerais, certo? E fontes energéticas. A ampliação de atividades econômicas voltadas para o comércio trouxe significativas transformações no espaço geográfico da região ártica, afetando o modo de vida das populações nativas. A maneira como grande parte dos inuites vive atualmente no Ártico não se assemelha ao modo de vida de seus antepassados, que eram nômades e cuja manutenção da vida era garantida pela caça, sobretudo de mamíferos no verão. Tá vendo? Então, eles viviam da caça antigamente e caçavam mais no verão, certo? E aí você vê que com o processo de exploração dos recursos minerais, né, exploração das riquezas, aí a população já vai se modificando o seu modo de vida. E aí, ó, já vê o quê? Algumas casas, algumas comunidades bem, né, organizadas lá naquela região da Groenlândia, etc. Outro povo pertencente à região do Ártico são os Lapões, né? Famosos Lapões, que se estabeleceram a princípio na Lapônia, região que se estende do noroeste da Rússia ao norte da Noruega. E nos dias atuais vivem predominantemente na Noruega, os Lapões. Tradicionalmente, os Lapões praticavam a pesca e a agricultura, mas se destacavam, sobretudo, pela criação de renas, deslocando-se sazonalmente para acompanhar os rebanhos. Por isso eram considerados povos nômades, os Lapões. Assim como no caso dos Ah, inuites, o modo de eles eram vida e a considerados cultura dos Lapões porque, estão se professor, modificando, tá vendo? Diga, Armando. Fala aí. eles eram considerados nômades porque viviam de um lugar para o outro, era? Isso, muito bem. Nômades, porque não tinha residência fixa, né? Acompanhavam a caça, acompanhavam, certo? Se deslocavam constantemente. Embora ainda pratiquem a criação extensiva de renas, o povo lapão vive de maneira sedentária em povoados. Então já houve uma modificação com esse processo, né? Já houve uma modificação. Vamos lá, continuando. Então, ambiente e habitação. Olha, a habitação tradicional dos inuits denomina-se iglu, para se proteger dos ventos frios do Ártico, que é gelado, né? Eles constroem os iglus com a neve existente no local. Para isso, cortam a neve em vários blocos de gelo, que são empilhados e moldados até formar um domo. O iglu possui um sistema especial de ventilação capaz de proporcionar uma diferença térmica entre sua parte interna e a externa.
conservando o ambiente interior bastante aquecido. Atualmente, a maioria dos inuits vive em casas de madeira e com eletricidade, e os iglus são mais utilizados nos períodos de caça. Eles fazem isso mais para caçar, lá nas áreas mais distantes um pouco. A economia do Ártico, né? Vamos ver como viviam, como vivem. Mas como é que se diz? Como fica quente por dentro, ele não derrete, não? Não porque estão em áreas geladas, né? Eles colocam em áreas Mas também, geladas. como é que se diz? Dá para o cabo fazer, o cabo é só um iglu, o cabo dá para fazer quarto dentro. Não, eles fazem justamente tipo um vão só. Vão só ali para ficar algum tempo para caçar. Mas assim, como foi falado, eles vão para as suas localidades, suas comunidades, que eles já vivem em casa de madeira, certo? Nas suas comunidades. A economia do Ártico. Há milhares de anos são explorados as potencialidades econômicas da região do Ártico, porém de maneira não predatória. Nos dias atuais, embora a caça e a pesca comercial de determinadas espécies de mamíferos marinhos estejam proibidas, parte dos povos nativos podem continuar capturando esses animais apenas para a sua subsistência, certo? Então eles ainda têm a caça, né, e a pesca comercial de determinadas espécies. Tem determinadas espécies que não, que estão em extinção, mas tem alguns que eles podem caçar. Atualmente, a economia do Ártico está muito diferente. E a partir de meados do século XX, a antiga economia tradicional dos povos nativos passou a conviver com cada vez mais com atividades econômicas modernas, tá vendo? Isso ocorreu sobretudo em razão da descoberta de grandes jazidas minerais e de petróleo ali na região, tá vendo? Que atraiu muitas empresas extrativas, que por sua vez acabaram por impulsionar a expansão urbana e a infraestrutura regional, incentivando a vinda de imigrantes para a região, para trabalhar nessas zonas petrolíferas, né? Nas plataformas e etc. e tal. Então, um mapa aí, ó, os principais recursos naturais explorados no Ártico. Note que amplas áreas oceânicas favorecem a pesca e apresentam minérios, especialmente petróleo e gás natural, dos quais já foram encontrados mais de 400 campos de exploração do subsolo ártico. Além deles, existem a região carvão, estanho, ouro e ferro. Além dos recursos naturais, a região possui grande importância para a economia mundial, pois várias rotas comerciais marítimas e linhas aéreas internacionais passam por ela, tá vendo? Então é uma importante rota comercial também. Além de ser uma região vamos dizer, de mineração bastante elevada, principalmente na questão do petróleo, na retirada de petróleo. É isso aí, vamos lá. Só para concluir, as petroleiras no Ártico. A região do Ártico possui uma das maiores reservas de petróleo e gás natural ainda inexploradas, tá vendo? Por isso, essa região se tornou alvo de diversas empresas de extração de petróleo em busca do aumento da produção. Algumas das maiores empresas do ramo já iniciaram suas pesquisas e instalações para começar a extrair esses combustíveis fósseis das regiões geladas do Ártico. Ou seja, eles estão se instalando para explorar esse recurso. Algumas delas já operam em regiões frias, como a Noruega e a Groenlândia, tá vendo? Algumas já operam. No entanto, a região do Ártico apresenta desafios maiores, pois as condições climáticas no Ártico são inadequadas às instalações necessárias para a extração do petróleo. Além disso, os riscos ambientais são maiores, porque as áreas congeladas e as constantes nevascas podem afetar as medidas de segurança, fazendo com que algum vazamento de petróleo na região do Ártico cause um dano irreversível, tá vendo? Ao ambiente local e atinja a vida em todo o planeta. Então é perigosíssimo essa atividade ali. Porque se houver um grande vazamento, um grande estrondo, aí você vai ter o quê? Uma grande catástrofe ambiental. Espécies que sobrevivem apenas em áreas geladas podem até ser extintas e, consequentemente, o equilíbrio ecológico em toda a Terra ficaria comprometido. Tá vendo, pessoal?
Então é isso aí, sabe? Olha aí. Pronto, pronto, pronto. Com isso, glória a Deus, concluímos as regiões polares, certo? Vamos só fechar, Peraí, professor, bota naquela página lá que tem aquela atividade pra ver uma coisa. né, senhor? Atividade ainda vou botar para vocês. Pronto. Só para a gente fazer uma autoavaliação da Oceania e das zonas polares. Vamos lá. Ah, A professor, queria ver aquela Oceania, atividade lá. a Oceania é formada pela Austrália e pelas ilhas que compõem a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia. Isso aí a gente viu na Oceania, não é isso? É formada pela Austrália e pelas ilhas. Polinésia, Melanésia, Micronésia. As características naturais da faixa litorânea da Austrália favorecem a formação de recifes de corais. Isso a gente já viu também. A colonização desse continente, feita principalmente por ingleses e irlandeses, não seguiu os modos tradicionais de colonização das metrópoles europeias, fazendo da Austrália inicialmente uma colônia penal inglesa. Lembra que tem lá até no questionário, colônia penal inglesa no Forbes? O turismo é uma atividade que gera muita riqueza para a economia da Oceania, principalmente lá naquelas praias, né? Lá da Austrália, das ilhas, não é isso? As regiões polares possuem características naturais semelhantes. Regiões polares, aí já é o resumo vamos dizer, da conclusão das regiões polares. Eu falei da conclusão da Oceania, agora a conclusão das regiões polares. Possuem características naturais semelhantes. Elas apresentam banquisas, irlandeses, icebergs e permafrostes. As atividades econômicas atuais do Ártico convivem com as atividades tradicionais dos povos nativos e influenciam no crescimento urbano, além de favorecer a inserção de hábitos culturais e outros povos nessa região, que até então, né, eles conviviam com a caça, a pesca, viviam de forma tradicional, né, os nativos. Então, com o processo de descobrimento de petróleo, né, as instalações das empresas ali, começou-se aí já a mudar os hábitos daquele povo tradicional. As regiões polares sofrem ameaças ambientais locais com a intensa exploração extrativa de recursos naturais, peixes, minério, petróleo, e por ações globais, como a poluição que intensifica o aquecimento global e provoca o degelo das calotas polares. Pronto. Pessoal, alguma dúvida sobre zonas polares? Não, tá tranquilo. Se tiver Não. alguma dúvida, é só voltar nessa aula, já que você tá gravando e rever o vídeo. É isso mesmo. Boa ideia, Derek. Tá, tem que ser desenrolado, né? E aí, professor, libera a gente mais cedo pra nós fazer a atividade histórica que a professora deixou? Mas aí eu libero você mais cedo. Deixa eu só fechar aqui o negócio aqui. Só fechar aqui, rapidinho. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, pessoal, com relação às zonas polares, às regiões polares? Ah, Não, pra mim tá eu tô tranquilo. pensando Então, eu vou mesmo, mas o resto de boa. fechar a gravação.